Aqui nós temos alguns exemplos de treliças que são estruturas constituídas por barras, né, que são ligadas entre si nas extremidades, né? Então aqui seria as extremidades das barras, né? Elas são ligadas entre si por elementos, né, que a gente chama de nós. Então esse ponto aqui de ligação entre as barras é o nó aqui da treliça. E essas extremidades, elas são rotuladas, ou seja, por ela ser uma extremidade rotulada e os esforços nas treliças são aplicadas unicamente nos nós, né? Então, todas as forças em uma treliça, elas devem ser aplicadas nos nós. Isso faz com que não exista nas treliças internamente, não existe momento fletor e nem esforço cortante. Então, o fato da treliça ter as extremidades rotuladas e os esforços aplicados apenas nos nós faz com que as barras da treliça sejam solicitadas apenas por esforço normal, né? Que vai dar aí esforços de tração ou de compressão. Então, aqui nós temos alguns exemplos, né, de treliças. Aqui, então, esse aqui pode ser uma treliça metálica aqui de uma cobertura, né? Aqui, uma treliça de uma ponte, que também pode ser uma estrutura metálica. Aqui, uma treliça bem simples de madeira, né? Uma tesoura, que é também um elemento muito comum nas coberturas com telhas cerâmicas. Então, aqui só alguns exemplos de treliças. Esses elementos, né, os membros de uma treliça, eles são esbeltos. Então, quer dizer que eles suportam aqui pouca carga lateral. Ou seja, a treliça não tem estabilidade aqui lateralmente, né? Ela necessita de ter elementos aqui travando ela, né? Enrijecendo, vamos dizer assim, a estrutura. Por exemplo, aqui nós temos esse X aqui, que é um contraventamento, que tem essa função aqui de estabilizar essa treliça lateralmente. Temos também as terças, né? Que são esses elementos aqui, ó, que vão servir para apoio das vigas do telhado, ó, desculpa, que vão servir de apoio para as telhas do telhado, nessas terças, elas também travam essa estrutura lateralmente. Se não existissem esses elementos, né, se não existissem as terças, não existissem os contraventamentos, essa treliça ela não teria estabilidade lateral. Então, por exemplo, uma força aqui do vento ou outro carregamento, né, lateralmente aqui nela, iria fazer com que tombasse essa treliça, né? Então, esses elementos são necessários aí para estabilizar essas estruturas. Reforçando, então, as treliças, né? Elas têm cargas aplicadas apenas nos nós, né? Então, existe apenas carga concentrada nas treliças, né? Que são aplicadas em cima dos nós, aplicadas nos nós, ou seja, não existe carregamento aqui distribuído ao longo aqui das barras, né? Da treliça, né? Apenas cargas concentradas e aplicadas nos nós. As extremidades das treliças, né, são rotuladas, ou seja, não é uma ligação rígida, né, é uma ligação rotulada, não há transmissão de momentos de uma barra para outra, né? E devido a essas considerações, internamente, né, se eu cortar uma barra da treliça para ver quais esforços que surgem internamente nessa barra, não existe força cortante e também não existe momento fletor. Internamente na treliça só existe esforço normal, que é o que produz tração ou compressão em cada uma das barras. Aqui nós temos mais alguns exemplos de treliças. Aqui uma treliça que trabalha como se fosse uma viga, né? Uma viga treliçada vai receber aqui a carga aqui, né? De uma laje, ok? Apoiando aqui nessa estrutura aqui treliçada.
Aqui dá até para ver essa treliça aqui, né? Que já está apoiada aqui, as placas aqui da laje. Um exemplo aqui de treliça de concreto armado, né? Não é tão usual assim em termos treliças de concreto, justamente porque a treliça vai existir nela esforços de tração e o concreto tem baixa resistência à tração, ele não suporta, né, cargas aí de tração. Mas aqui provavelmente, né, uma treliça de concreto armado e aí o aço estaria fazendo, né, teria essa função aí de suportar aqui, no caso, as forças. Então, já entrando um pouquinho aqui mais em alguns conceitos e definições aqui para o estudo das treliças, uma questão que é a convenção dos sinais, né? É comum para estruturas para as estruturas aqui de treliça, né, as barras, a gente considerar positivo para tração, né, barras tracionadas, a representação seria essa, nesse caso aqui a força vai estar saindo do nó, tracionando ali a barra naquele ponto. Negativo seria então a compressão, então aqui a força está chegando no nó, comprimindo aqui a barra neste ponto. Em relação à estaticidade, que é as estruturas, né, que tem a questão da estaticidade aí relacionada à quantidade de vínculos de apoios que a estrutura possui e também a configuração interna das barras da treliça. Então, tem aqui uma regrinha, né? Não é uma regrinha que vale, né, em todos os casos, é uma condição necessária, mas não é suficiente para você falar, classificar a estrutura em relação à estaticidade. Então, essa regrinha, ela está relacionada com o número de barras da treliça, o número de nós e o número de reações de apoio. Sendo que para uma treliça isostática, é aquela treliça que a gente calcula na disciplina de teoria das estruturas 1, né? Uma treliça que você consegue calculá-la utilizando apenas condições de equilíbrio, né? Calcular as reações de apoio e também os esforços nas barras. Então, essa treliça isostática, ela tem a quantidade de somatória aqui das barras mais reações, que são as nossas incógnitas, né? Quando eu vou resolver uma treliça, eu quero calcular as reações de apoio e calcular os esforços internos, o esforço interno em cada uma das barras. Então, isso aqui são as minhas incógnitas. Então, na treliça isostática, eu tenho a soma do número de barras mais o número de reações de apoio é igual 2 vezes o número de nós. Só que essa condição é necessária, mas não é suficiente, porque além dela atender essa condição, a gente tem que fazer uma análise da estrutura da treliça como um todo, analisando se as barras, né, seguem a configuração de formação da treliça, né, que é uma configuração aí de formação utilizando os triângulos, né, que a treliça é uma estrutura aí formada por vários triângulos, e também a gente tem que analisar a condição dos apoios, se os apoios, a quantidade de apoios que essa treliça tem é suficiente para restringir aí todos os movimentos de corpo rígido. Mas então, uma condição que é necessária, né, a soma do número de barras mais reações de apoio, a quantidade de reações de apoio tem que ser igual 2 vezes o número de nós. Treliça isostática. A treliça hipostática, essa condição é necessária e suficiente. Então, que seria o número de barras mais o número de reações de apoio é menor do que 2 vezes o número de nós. Então, a treliça hipostática não tem como você resolver essa treliça porque ela não tem estabilidade, né? Ela não é estável, ela não está em equilíbrio, vamos dizer assim. Então, é impossível de você resolver essa treliça, né? Ela tem mais equações do que incógnitas, é como se fosse nesse sentido. Já a treliça hiperestática, né, seria uma treliça que tem mais incógnitas do que equações para resolvê-lo. Ou seja, o número de barras mais o número de reações é maior que 2 vezes o número de nós.
Mas essa treliça a gente consegue resolvê-la, né? Na teoria das estruturas 2, a gente faz esses cálculos para as estruturas hiperestáticas, né? Porque a gente inclui outras equações que além das equações de equilíbrio para fazer a solução aí dessas treliças, tá? Então, para a gente entender aqui como que a treliça, né, ela trabalha, como que é essa estrutura. Então, aqui ó, nós temos uma treliça, né, de altura constante, ela está fixada apenas nesses dois extremos, essas duas extremidades, pode ser que isso aqui seja um pilar, por exemplo, né, e aqui ela está livre aqui nesse ponto. Então, aqui é como se fosse similar a uma viga em balanço, né, o comportamento dessa treliça. Então, aqui mostrou que aplicando uma força aqui nessa extremidade, a tendência do movimento dessa treliça é curvar dessa forma aqui, né? Ou seja, vai estar tracionando, né, as barras superiores e aqui as diagonais vão ficar comprimidas e as barras inferiores também comprimidas. Um outro ponto interessante é a representação aqui que a gente viu, né? A gente representa então o esforço de tração saindo do nó. Então, aqui em todos os nós, as barras que estão tracionadas tem uma setinha saindo do nó. E nas barras comprimidas tem uma setinha chegando no nó. Se eu mudar o sentido da aplicação da força, né? Então, aqui eu apliquei a força agora de baixo para cima, esses esforços se invertem, né? Então, aqui a gente ficou uma barra descarregada, né? No exemplo anterior não falei, mas as barras da extremidade direita, né? A barra vertical e a barra horizontal, elas ficaram descarregadas, né? Aqui tem uma barra descarregada e tem aqui, então, a força de compressão, né? No banzo superior e tração nas diagonais e compressão aqui nos montantes. Então, aqui a gente tem tração nas diagonais, tração no banzo inferior e compressão nos montantes, né, que são as barras verticais, e no banzo superior. Então, essa é a configuração básica que eu comentei em relação à treliça, né? Então, aqui a gente tem que ter esses elementos aqui, né? Os nós, né, tem que ser pontos aí indeslocáveis, né? Então, para a gente ter essa configuração, atender essa questão aí dela ser uma estrutura indeslocável, né? Uma estrutura estável, vamos dizer assim, ela tem que ser formada por triângulos, para como se fosse uma barra aqui dar equilíbrio para outra barra, né? Vamos dizer assim. Então, necessariamente tem que ser essa estrutura aqui formada por triângulos, porque as extremidades da treliça são rotuladas, essas bolinhas aqui, né, que representam as rótulas. Então, aqui tem uma treliça com 3 nós, né, 3 barras, apoio aqui de segundo gênero, no apoio de primeiro gênero, ou seja, uma treliça básica, que é a mais simples, né? E as forças aqui aplicadas nos nós, né? Então, a força ela pode ter uma direção qualquer, né? A exigência é que ela seja aplicada apenas nos nós, mas pode ser qualquer direção. Aqui eu já tenho uma configuração que não atende a questão ali da configuração básica, porque essa estrutura ela é instável, ela é deformável, né? Se eu aplicar uma força nesse nó aqui, como não tem uma barra travando aqui, vamos falar dessa forma mais simples, né? Isso aqui tomba, vamos dizer assim, porque fica um quadro deslocável, né? Porque esse nó aqui é rotulado, então ele não tem rigidez aqui para suportar essa força. Então, se eu aplicar a força, isso aqui tomba. Ou seja, os pontos D e C não estão ligados a dois pontos, né, indeslocáveis, né? Então, aqui, esse ponto C e D, eles são pontos aqui deslocáveis. Se eu tiver essa força aqui, isso aqui vai tombar. Então, isso aqui seria uma estrutura hipostática. Então, eu não posso ter numa treliça um quadrado, né? Necessariamente, ela tem que ser formada aqui por triângulos. Aqui, então, nós temos, né, mostrando aqui a configuração básica da treliça, né?
A partir de dois nós, né, eu tenho aqui um terceiro ponto, né, que formando aqui os triângulos, né, é essa a ideia. Essa aqui, por exemplo, formou um quadro, ela é instável, né, aqui mostrou que aplicando a força, e essas barras aqui, olha o que aconteceu com elas, né. Então, aqui, a partir de dois pontos, né, eu formo um terceiro ponto aqui, C, aqui mostrando aqui algumas configurações aqui para treliça, né. Então, uma treliça rígida é aquela que não irá entrar em colapso, né, sobre a aplicação de uma carga. Então, a treliça simples é obtida por meio da adição sucessiva de dois elementos e um nó a uma treliça triangular básica. Então, aqui a gente criou mais dois elementos e um nó nesse ponto, né? Então, na treliça, né, a gente tem essa condição aqui, um número total de barras, né, de elementos da treliça é igual a 2 vezes o número de nós menos 3. Aqui a gente vai fazer uma análise em relação à estaticidade dessa treliça, né? Se ela é uma treliça estável, né? Se é uma treliça aqui em equilíbrio e se ela é hiperestática, hipostática, isostática, o que a gente tem em cada caso. Então, nós temos essa treliça aqui, né? Ela tem 9 nós, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 nós. Tem três reações de apoio, porque aqui nós temos um apoio de segundo gênero, né? Que vai impedir o deslocamento vertical desse nó. Então surge uma reação aqui. Impede também o deslocamento horizontal desse nó, então também surge uma reação horizontal. E nesse outro apoio nós temos um apoio de primeiro gênero, né? Ele impede apenas o deslocamento vertical desse nó. Então temos três reações. Número de barras, 15 barras. Vamos contar aqui então. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 barras. Então, fazendo aquela continha, né? R mais B é igual a 18, né? Reações mais barras igual a 18, mais 15 aqui, né? Reações mais barras, né? 3 mais 15, duas vezes o número de nós. 2 vezes 9, 18. Então, ok. Atende à condição necessária, a condição aqui necessária para classificá-la como isostática. Mas agora nós temos que analisar se na configuração aqui das barras, né, ela segue aquela configuração lá básica formada pelos triângulos, né? Então aqui está ok, né? Nós só temos triângulos, né? E também nós temos apoios suficientes aqui para restringir os movimentos aqui de corpo rígido, restringir os graus da liberdade, os graus de liberdade dessa treliça. Então, ela é isostática. Nesse caso aqui, é mais ou menos a mesma estrutura, né? Ela continua mantendo a mesma quantidade de barras, a mesma quantidade de reações de apoio e a mesma quantidade de nós. Só que o que aconteceu agora? Nós vamos ter a condição de reações de apoio mais barras igual 2 vezes os nós, né? A mesma condição, só que ela se tornou hipostática, porque aqui que eu tinha a formação básica aqui da configuração dos triângulos, né? Eu não tenho mais, eu criei aqui um quadro que é instável nessa treliça, então ela se tornou hipostática. Alguns tipos aqui de ligações em treliças, né? Aqui então nós temos uma chapa de ligação aqui nos nós, né? Isso aqui pode ser uma ligação pregada, uma ligação parafusada, uma ligação com solda, né? Então aqui mostrando um caso que a gente teria uma ligação flexível, né? Que esse nó aqui poderia ser um apoio de primeiro gênero ou segundo gênero. Aqui no caso uma ligação rígida, né? Provavelmente aqui se a gente tem o mesmo tipo de ligação na outra extremidade dessa treliça, a gente vai ter uma treliça hiperestática, né? Que então mostrando aqui, né, uma chapa aqui de ligação, no caso aqui de uma ligação parafusada, né, parafusos, e aqui no caso de solda, né, uma ligação soldada. Então aqui ligação nós aqui da treliça, uma treliça aqui formada aqui por cantoneiras, né, que seria um formato aí de L. Alguns exemplos, né, de treliças que não estão de acordo com a definição mesmo
dos requisitos ali para treliças, por exemplo, como essa treliça aqui é de cobertura, né, tem uma terça passando aqui fora do nó, o que que acontece? A gente vai ter uma carga, essa terça vai descarregar uma força aqui nesse ponto da treliça e essa força vai estar sendo aplicada fora do nó. Então, necessariamente, essa terça deveria estar passando aqui, ó, no nó dessa treliça, assim como as outras, né? Então, aqui a gente tem uma treliça que não segue a definição teórica, né, de treliça que a gente viu anteriormente. Mais um exemplo, né, que não está seguindo aqui a definição de treliça, que a gente teve um quadro, né, então aqui não tem a formação aqui dos triângulos, né, para compor uma treliça. Então, aqui, essa treliça, né, essa estrutura aqui dessa cobertura não tem a configuração básica de uma treliça, né. Então, a gente vai introduzir agora um método de resolução dessas treliças, né? O método de equilíbrio dos nós, né? Um método muito utilizado, ele é o mais simples de entender, né? Apesar de exigir bastante cálculos, dependendo do tamanho da treliça. Então, quais que são os passos para utilizar esse método? A gente tem que sempre começar a resolver a treliça pelo nó que tem apenas duas incógnitas. No caso, as nossas incógnitas vão ser as forças nas barras, né? O valor do esforço interno em cada barra. As reações de apoio, elas podem ser calculadas, né? Para treliça isostática, você consegue calcular as reações de apoio utilizando as condições de equilíbrio, as equações de equilíbrio. Então, as reações de apoio não são incógnitas nesse caso, né? A gente vai considerar aqui as incógnitas, as forças que estão agindo aí em cada uma das barras. Nós vamos convencionar aqui a representação, né? Considerar as forças sempre saindo dos nós, né? Que vai dar aí o esforço de tração. E o método consiste basicamente em aplicar as condições de equilíbrio para as forças, né? Fazer o somatório de forças verticais tem que ser igual a zero, né? Para o nó, e o somatório de forças horizontais é igual a zero também para o mesmo nó. E aí a gente prossegue nesse raciocínio até resolver toda a treliça. Então, a gente vai pegar cada nó da treliça e fazer o equilíbrio. Somatório de forças verticais igual a zero, somatório de forças horizontais igual a zero. Aí calcula o valor dessas forças, né? E aí você vai liberando mais nós a serem calculados, né? Então, esse método é aconselhável no caso de treliça simples, porque se você tiver uma treliça mais complexa, com muitos nós, né, muitas barras, você vai demorar muito para fazer todo o processo aí de solução dessa treliça, né? Então, vai demorar bastante para conseguir calcular todas as barras. Vamos fazer um exemplo aqui, utilizando o método de equilíbrio dos nós, para resolver essa treliça. Então, nós vamos calcular as reações de apoio e utilizar o método do equilíbrio dos nós para calcular os esforços internos nas barras dessa treliça, né? Então, aqui, a gente até conseguiria fazer essa treliça sem calcular inicialmente as reações de apoio, porque utilizando o método dos nós, né, ele fala que a gente pode começar a resolver a treliça por um nó que tem apenas duas incógnitas. E nesse caso, o nó D, né, ele tem só duas incógnitas, porque seria o valor da força aqui dessas duas barras que estão chegando encontrando aqui no nó, né? A barra é, D e a barra CD. Então, a gente consegue resolver essa treliça começando pelo nó D e caminhando, né, por outros nós que vão sendo liberados aqui na estrutura, até chegar aqui nos pontos A e B, e aqui a gente consegue resolver as reações de apoio fazendo o equilíbrio do nó, sem necessidade de calculá-las anteriormente. Entretanto, essa condição só vai acontecer em casos específicos de treliças, né? De um modo geral, é necessário calcular as reações de apoio para começar a resolver aqui as treliças. Então, nós vamos começar a resolver essa treliça, né? Calculando, então, as reações de apoio. Então, a gente vai desenhar aqui, né? Nós temos aqui um apoio de primeiro gênero, né? O apoio A, que vai aparecer aqui uma reação, nesse caso aqui, perpendicular aqui ao plano do apoio, que está na vertical, né? Então, vai aparecer uma reação horizontal aqui
HA. Vai aparecer no apoio B, que é um apoio de segundo gênero, uma reação vertical, né, eu chamei de VB, e uma reação horizontal aqui, HB. Eu vou colocar as duas reações aqui horizontais para a direita, né, imaginando que eu vou anular aqui essa carga de 40 kN. Então, como que a gente faz o somatório? Como que a gente calcula as reações de apoio, né? Como só tem uma força vertical, né? Eu já posso calcular diretamente aqui o valor de VB. Nesse VB tem que equilibrar aqui essa força de 20. Então, no caso, o VB, né, vai ser igual a 20 kN para cima. Já em relação às forças horizontais, eu tenho duas forças horizontais. Então, para eu conseguir calcular um valor dessas forças, se eu fizer somatória de forças horizontais, eu não consigo calcular, né? Eu vou chegar simplesmente numa equação aqui que me fala que HA mais HB é igual a 40, né? Que o HA mais o HB tem que anular essa força de 40. Então, para eu achar um dos valores de força de reação horizontal, né, eu tenho que fazer somatório de momentos. No caso, vou fazer somatório de momentos em relação ao ponto B e vou calcular qual que é o valor de HA. Então, como que a gente faz o somatório de momentos? Para a gente fazer o somatório de momentos em relação a um ponto, a gente considera que esse ponto está fixo e os demais pontos estão livres para girar. Aí a gente adota um sentido positivo para o momento. E aí, de acordo com esse sentido positivo que você adotou, você vai observando em qual sentido cada força vai tender a girar a estrutura, se é anti-horário, se é horário, né? E aí você vai fazendo o somatório de acordo com esse sentido que inicialmente você convencionou como positivo. Então, vamos fazer somatório de momentos em relação ao ponto B, e eu vou considerar que o sentido anti-horário é o sentido positivo, ok? Então, somatório de momentos em relação a B igual a zero e o sentido anti-horário é positivo. Então, se o meu ponto B está fixo e os outros pontos estão livres, né? Eu apliquei o HA aqui, ó. Essa força HA vai tender a girar essa treliça no sentido anti-horário. Então, fazendo momento, né, força vezes distância, então HA vezes a distância dela até o ponto B vai ser 2 metros, né? 1 mais 1, 2 metros. Então, HA vezes 2. Aí nós temos mais duas forças aqui na estrutura. A força de 20, ela gira contrário, né, ao sentido do HA, ela está girando no sentido horário. Então, seria menos 20, e a distância dessa força de 20 até o ponto A é 4 metros. Menos 20 vezes 4. O 40, também em relação ao ponto B, gira no sentido horário. E a distância dele até o ponto B é 1 metro. Então, ficou menos 40 vezes 1. Não tenho mais forças na estrutura que produzem momento em relação ao ponto B, porque o HA e o HB e o VB, eles estão em cima do ponto B, ou seja, eles não produzem momento. Daqui eu cheguei à conclusão que HA é igual a 60 kN, né, positivo, ou seja, o sentido do HA é para a direita. Então, agora eu posso fazer somatório de forças horizontais. Fazendo somatório de forças horizontais, eu concluo que o HB ele tem que ser para a esquerda, né? Para dar o equilíbrio. Então, o HB é igual a menos 20 kN. Ou seja, inicialmente eu tinha adotado o HB para a direita, mas ele não é para a direita, ele é para a esquerda. Então, eu vou riscar aqui, né? Esse HB e colocar ele no sentido correto, que é para a esquerda. Então, aqui eu já estou com a minha estrutura desenhada, né? Com as forças de reação aqui nos seus sentidos corretos, né? A reação aqui HA, reação HB, reação VB, todas nos sentidos corretos. A gente vai precisar agora, para fazer o equilíbrio dos nós, dos valores dos ângulos. Então, aqui eu já calculei o alfa, né? O alfa vai ser o arco tangente, né, de 2 dividido por 1, né, o triângulo retângulo aqui, vai dar 63,43, e o θ é arco tangente de 1 dividido por 2, né, um ângulo aqui é complemento do outro, né, a soma dos dois aqui dá 90 graus. Então, vamos começar a fazer o equilíbrio do nó B, tá? O nó B tem duas incógnitas nesse nó, né? A força FBB, FBC e a força FBA. As reações de apoio eu já calculei. Então, eu desenhei aqui, ó, as forças nas barras, né, saindo do nó. Então, eu venho aqui, desenho na direção de BC, eu ponho a força,
no caso saindo do nó. Na direção de BA também eu represento a força saindo do nó. Represento também as forças externas que estão agindo nesse nó, né? No caso aqui são as minhas reações de apoio. Já desenhei nos sentidos corretos e coloquei os valores dela. Esse ângulo, então, aqui é o mesmo ângulo do alfa, né? Eu já coloquei ele aqui também. E agora eu já posso fazer o equilíbrio desse nó. A gente observa que se a gente fizer somatório de forças verticais, nós vamos ter duas incógnitas na vertical, porque é o FBA e a componente aqui vertical do vetor aqui FBC, né, da força BC, que eu decomponho aqui na vertical. Então, fazendo somatório de forças verticais, eu não consigo calcular nenhuma das minhas incógnitas. Mas, se eu fizer somatório de forças horizontais, eu consigo, porque aqui, quando eu decomponho FBC na horizontal, né, só fica essa incógnita na direção horizontal e eu consigo calcular. Então, vou fazer isso. Somatório de forças horizontais é igual a zero. Eu estou considerando aqui positivo para a direita. Então, vai ficar FBC, né? No caso aqui, a componente horizontal é o que seria aqui o meu cateto oposto, né? Então, está associado com o seno, né? Então, vai ficar FBC vezes seno de alfa menos 20, porque o 20 está para a esquerda, né? Então seria negativo, é igual a zero. Então, só reorganizando a equação, né? Eu vou ter que FBC é igual a 22,4 kN de tração. Ou seja, saindo aqui do nó. Tendo o valor de FBC, né? Eu posso fazer somatório de forças verticais e chegar no valor de FBA. Então, na direção vertical, eu tenho FBA, tem a componente vertical do FBC, que no caso seria o cateto adjacente aqui do triângulo, né? Então, é vezes cosseno, FBA mais FBC vezes cosseno de alfa, menos 20, porque o 20 está para cima, né? Eu considerei positivo para baixo, é igual a zero. Aí, ajustando aqui a equação, né? Passou tudo para o lado de lá, ficou com o sinal contrário. Então, fazendo as contas aqui, FBA igual a 10 kN de tração. Então, já achei o valor dessas duas forças aqui, tá? O FBC e o FBA. Então, agora eu vou resolver o nó A, né? Porque agora eu liberei para eu resolver o nó A. Porque antes tinha 3 barras incógnitas no nó A, eu não conseguiria fazê-lo. Mas como eu já calculei o BA, só vai ter 2 incógnitas no nó A, AC e AE. Estou desenhando de vermelho, né, as forças que eu ainda não sei o valor dela, e de azul as forças que eu já conheço o valor. Então, eu pus aqui a reação de apoio, né, RHA, que é 60 kN, o FBA, que é uma força de tração, que é 10 kN, né, e vou fazer aqui o equilíbrio desse nó. Nesse caso, eu tenho que começar fazendo somatório de forças verticais, porque aí eu já consigo achar o valor de FAC. Então, FAC, né, decompondo aqui na vertical, vai ficar vezes seno do ângulo, né, mais FAB também, que está para cima, é igual a zero. Uma retinha também, para facilitar essa questão aí do seno e do cosseno do ângulo, né, você pode raciocinar também da seguinte forma, né, se a componente aqui vertical, né, deu aqui, né, quer dizer, então, que ela está sem o ângulo, então vai ser seno. A componente horizontal, ela tá aqui com o ângulo, né? Então, ela vai ser o cateto adjacente, né? Vai ser o cosseno, tá? Então, se tiver sem o ângulo, é seno. Se a componente estiver junto com o ângulo, né? Vai ser cosseno. Aqui, então, fazendo aqui as contas, né? Passando, né, para o outro lado, a gente vai ter que ir dividindo por seno de tetra, né? Que o FAC vai ser igual a menos 22,4 kN de compressão. Vai estar chegando no nó A. Como eu já calculei o valor de FAC, eu consigo também calcular o valor de FAE. É só fazer somatório de forças horizontais. Considerei positivo para a direita. Então, fazendo a conta, né, FAE mais FAC, componente horizontal aqui vai estar com o ângulo cosseno de θ, FAC cosseno de θ, mais 60 kN, né, porque está tudo para a direita.
Aí eu isolei o FAE, né? Passei tudo com sinal contrário para o outro lado, fiz as contas. Lembrando que o meu FAC ele deu menos 22,4 e eu fiz o equilíbrio para essa situação aqui, né? Como se eu tivesse considerado ele de tração. Então, eu tenho que entrar com o menos 22,4 aqui na hora aqui da equação, ok? Então, aqui o FAE vai ser igual a menos 40 kN de compressão. Dando continuidade aqui na resolução, nós então calculamos, né, na etapa, no slide anterior, né, nós calculamos o nó A e o nó B, né? Agora nós vamos fazer o nó F, o nó E, né? Desculpa, o nó E. A gente conseguiu, então, calcular na etapa anterior todas essas barras aqui, ó, 22,4, 10 kN, menos 22,4, né, o FAC, e FAE menos 40 kN. Vamos fazer, então, o equilíbrio do Noé. O FEA, né, ou FAE, foi calculado no passo anterior e deu que ele é de compressão. Ele tem que estar chegando no nó. Então, eu já estou representando ele aqui, ó, como compressão. Ou seja, então aqui FAE igual a 40 kN de compressão. Então, eu fiz o equilíbrio aqui das forças horizontais, né? E vou chegar à conclusão que o FED, que é a minha incógnita, que está de vermelho, né? É igual menos FEA. Ou seja, o FED é menos 40 de compressão, né? Então, ele tem que, a seta aqui, na verdade, tem que estar chegando no nó. Se eu fizer somatório de forças verticais, né, eu chego à conclusão que não tem esforço na barra FEC. Essa barra ela está descarregada, não vai ter força agindo sobre ela. Então, FEC ou FEC, FCE, né, igual a zero. Então, eu já calculei agora, eu calculei essas quantidades de barra aqui, né, o BC, o BA, o AC, o AE, o CE e o ED. Só falta agora, então, a barra CD. Eu posso fazer ela pelo nó C ou pelo nó D. Vou fazer pelo nó D porque aparentemente parece que pelo nó D vai ser mais fácil. Então, eu desenhei aqui o nó D, né? Coloquei aqui o FDE chegando no nó, porque anteriormente eu vi que ele era de compressão, né? Coloquei ele aqui chegando no nó, então o valor dele vai ser 40 kN de compressão. O FDC eu não sei qual que é o valor dele, então eu vou representar como se fosse de tração saindo do nó. E o 20 kN é uma força aqui externa que está aplicada nesse nó, tá? Tô desenhando ali também. Então, aqui eu posso fazer somatório de forças verticais, né? Tanto faz somatório de forças verticais ou somatório de forças horizontais, vou achar aqui o FDC. Vou fazer aqui, no caso, somatório de forças verticais, positivo para cima. Então, vai ficar FDC, né? A componente vertical dele aqui, eu vou, né? Vai decompor aqui nessa direção. Ela vai estar sem o ângulo, né? Então, vai ser FDC seno de θ, menos 20, porque o 20 está para baixo, eu adotei positivo para cima, é igual a zero. Aí, reorganizando a equação, né? Então, passou o 20 para o lado de lá, ficou positivo, e dividiu por seno de θ. Fazendo as contas, FDC deu 44,7 kN de tração. Então, eu mostrei aqui, né? Saindo aqui do nó. Esse aqui são os valores, né? Calculados para toda a treliça, né? Então, coloquei negativo, compressão, né? E aqui todos os valores. Aqui eu já representei aqui na treliça esses valores, seguindo a convenção, né? Tração é saindo do nó, né? E compressão é chegando no nó. Então, por que tração é saindo do nó? Quer dizer que se eu cortar essa barra aqui, ó, ela está tracionada, então tem uma força puxando ela aqui nesse ponto, né? Da mesma forma, se eu cortasse um pedacinho dessa barra aqui, ó, então tem que ter uma força aqui empurrando ela, comprimindo.